Vamos lá, pessoal, retomar aqui falando agora sobre sistemas operacionais. Bem, o que são sistemas operacionais? Até agora a gente já sabe o que é hardware, certo? A gente já lembra que é a parte física, né, da máquina, do computador. A gente já consegue entender que é o software. Software é a parte abstrata, não é a parte lógica, é a parte que vai dar inteligência para a máquina. A gente já viu que tem algumas classificações de software quanto à licença, a gente já viu que tem softwares que são responsáveis por gerenciar tanto a parte física, né, quanto outros tipos de software, que são software de sistema, e tem os software aplicativos, que são todos os outros programas. Né? E agora falando especificamente sobre o que é o sistema operacional. O sistema operacional ele é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Então, observação. Foi dito aqui que ele é um programa, certo? Ou seja, ele é um software, ou um conjunto de programas. Quando o autor fala aqui que ele é um conjunto de programas, porque dentro do sistema operacional, ele vai possuir um conjunto de programas que vai vir nele, que vai ajudar a gerenciar outros programas, tá? Cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Então, olha só, gerenciar os recursos do sistema. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um programa que já vem embutido no sistema operacional Windows. Tá? Se eu ver aqui na minha barra de tarefas, aqui em cima, aperta aqui, gerenciador de tarefas. Quando aparece o gerenciador de tarefas, assim que carregar, aqui ó, a gente vai poder observar que esse gerenciador de tarefas, ele vai gerenciar os software aplicativos que estão abertos aqui. Ó. Aqui eu estou, por exemplo, com o Notepad++ aberto. E aqui vou apertar em mais detalhes para ele mostrar mais informações. Então, olha, aqui ele me permite ver, esse aqui é um programa, tá? Chamado gerenciador de tarefas. Esse programa já vem no sistema operacional. Por isso que ele diz que é um conjunto de programas. Esse aqui é um dos programas desse conjunto, tá? Aqui eu estou usando 100% da minha CPU, agora diminuiu, 95, 98. Aqui são todos os programas aplicativos que estão rodando, tá? Aqui são alguns programas aplicativos também, mas só que estão rodando em segundo plano, ou seja, são programas que eu não estou vendo aqui, eles estão executando, mas eles estão lá fazendo uso da CPU também. O que mais? Tem um monte aqui, ó. Tem fotos, coisas do Google Chrome. Então tem alguns programas aplicativos aí, tem o Loom, que é o de gravação que eu estou utilizando. Então, aqui eu tenho também, ó, com relação ao desempenho da máquina, consigo ver, lembra que ele comentou aqui, ó, vou trazer para cá. Conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos dos sistemas. Olha só, com relação a... ele me permite ver como é que está o desempenho da minha máquina, como é que está o recurso da máquina aqui. Como é que está o uso da CPU, como é que está a memória do meu computador. Então, olha só, veja que ele está utilizando bastante da memória aqui, né? Tem 8 GB de RAM e está usando 6. O disco rígido, como é que está em 100%. Como é que está o uso do Wi-Fi, a GPU, que é a placa gráfica, né? Tem duas aqui, ó, então nota que ele mostra, eu consigo ver quantas placas gráficas eu tenho. Histórico de aplicativo. Quando o sistema é ligado, o que é que sobe com o sistema, quais são os usuários da máquina, detalhes, alguns serviços do próprio sistema operacional que está em uso. Então, observe que esse programa aqui, ele me permite fazer um bom gerenciamento da minha máquina. Eu consigo ver como está o funcionamento de todos esses recursos que eu mostrei aqui, certo? Então, notem que o sistema operacional, além dele ele é um programa, ele gerencia outros programas também e me permite gerenciar o hardware também, né? Como a gente está vendo aqui, ó, CPU, memória, disco, que é o HD, certo? Deixa eu fechar aqui. Define qual programa recebe a atenção da CPU. Então, seria interessante eu mostrar aqui novamente o gerenciador de tarefas. Aqui nesse mesmo gerenciador de tarefas, a gente vai ver aqui no desempenho,
Consegui abrir. Opa, não era isso que eu queria fazer. Aqui na CPU, pessoal, ele vai, aqui esse gerenciador de tarefa, ele vai me permitir, deixa eu abrir de novo. Ele vai me mostrar ali como é que está o funcionamento da CPU. Né? Como a gente já pôde ver aqui, como é que está funcionando a CPU. Só que aqui, ó, onde está processos, ele vai me mostrar como é que está a ordem dos processos que vão passar pela CPU agora. Então, quem gerencia, quem vai para a CPU, quem sai de lá, é o sistema operacional. Se vocês notarem aqui, eu vou botar aqui para a ordem de prioridade a CPU. Então, observe aqui que o tempo todo ele vai mudando aqui ó, a ordem dos programas. Ó. Agora aqui, por exemplo, ele mudou, aqui está o anti-malware, agora já está isolamento gráfico. Tem um programa chamado TeamViewer. Olha só, então observe que está o tempo todo, ele está mudando aqui quem está na CPU. E essa troca aqui ela é muito rápida, né? Então notem que quem determina, quem recebe a atenção da CPU ou não, é o sistema operacional, certo? Gerenciamento de memória. Se eu colocar aqui também nesse mesmo programa com relação à memória, vocês vão ver que o tempo todo ele vai estar gerenciando quem está na memória, quem sai, o que é feita a cópia para lá. Então, ó, aqui a memória, e também está fazendo, ele me mostra quanto cada programa está utilizando a memória, quanto cada um precisa. Então, quem faz o gerenciamento da memória principal também é o sistema operacional. Então, notem que, além dele ser um programa e gerenciar outros programas, né, como aqui a gente tem o Google Chrome, que é um software aplicativo, ele também está gerenciando o hardware, certo?